Salve, salve, eu sou Felipe Moura Brasil e recebo hoje mais um convidado especial aqui nessa minha série de entrevistas durante a quarentena, eu que estou em home office em São Paulo e ele está lá em Brasília, o deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, lá do meu Rio de Janeiro. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Felipe, boa tarde, pessoal do Antagonista. Muito bem, deputado, o senhor deu uma declaração que rendeu manchete no Antagonista hoje, abro aspas para o senhor, o cara que está sem poder ganhar dinheiro é quem pagará o aumento do servidor, fecho aspas. Isso foi, evidentemente, uma crítica sua em relação à votação que ocorreu na noite de ontem do projeto de socorro a estados e municípios e houve o destaque do PDT que suprimiu a expressão que liberava reajustes apenas para profissionais diretamente envolvidos no combate à Covid-19, como os da saúde e da segurança pública. Portanto, vai poder ser reajustada a remuneração de outros profissionais além dessa categoria, pelo menos de acordo com a decisão que foi tomada na Câmara dos Deputados. Só que agora, pouco antes da gente começar essa entrevista, já houve uma decisão no Senado que mudou um pouco esse rumo. Mas eu quero saber da decisão da Câmara. Como é que foi e o que o senhor achou? Na verdade, Felipe, tiveram alguns destaques além desse, como também aquele que incluiu os professores no rol das categorias que não poderiam ter seus salários congelados, e com isso, todo aquele pacto, né, que foi firmado no Senado para que houvesse uma contribuição do funcionalismo público nesse momento de crise, ele foi derrubado aqui na Câmara. Originalmente, o texto falava aí de 120 a 130 bilhões de contribuição com esse congelamento salarial. Ou seja, sem reduzir salário de ninguém, sem ter uma medida muito dura, mas sim congelando por um ano e meio só um ano e meio, os funcionários públicos estaduais e municipais, a gente conseguiria aí ter uma economia de 120 bi. Com todas essas mudanças que a gente fez aqui ontem na Câmara, é provável que essa economia caia para cerca de 20 e tantos, 30 bi. Ou seja, um projeto que a gente está dando aos auxílios aos estados e municípios, na ordem de 60 bi, ele teria um impacto positivo, um impacto fiscal positivo, e agora tem um impacto fiscal negativo. Esse auxílio ele é importante, a gente precisa dar esse auxílio porque os estados não vão ter como pagar a conta, não vão conseguir pagar os profissionais, principalmente os profissionais de saúde, de segurança, que estão na linha de frente. Mas a gente esperava que todo mundo contribuísse. Porque hoje, todo mundo da iniciativa privada, desde o trabalhador que não tem contrato de trabalho, que é o cara informal, o cara liberal, profissional liberal, ou até mesmo o trabalhador, o cara que está com carteira assinada, todo mundo está sofrendo. O empresário está sofrendo, o microempreendedor está sofrendo, e todo mundo está dando essa contribuição. Contribuição não voluntária, uma contribuição automática por conta da parada das atividades econômicas. Agora, não faz sentido que todo mundo que ganha dinheiro do governo, que no final das contas esse dinheiro vem da população, porque o governo não produz nada, quem gera dinheiro é a atividade econômica, a população, as empresas, essas pessoas estão sem ter como ganhar dinheiro, mas vão continuar pagando seus impostos, e esses impostos vão continuar indo para o funcionalismo público. E pode chegar até numa situação mais grave, Felipe? Daqui a pouco nem o governo mais tem dinheiro para pagar os próprios servidores. A gente já viu isso no Rio de Janeiro, recentemente, o Rio parou de pagar os servidores públicos estaduais, pode ser o futuro também. E aí, esse negócio de reajuste vai ser o menor dos problemas. A gente vai estar falando aí de salário do dia a dia, dinheiro para botar comida na mesa que os servidores públicos não vão ter mais, que os do funcionalismo da iniciativa privada já não estão tendo. Então é muito grave isso. A gente está num momento de crise, um momento que todo mundo precisa contribuir. Está todo mundo contribuindo de alguma forma. Quem não está sendo impactado ou quem tem mais fôlego financeiro está tentando ajudar, dando empréstimo, dando ajuda, doando dinheiro. Por que o funcionalismo público não pode dar sua cota de contribuição? Isso, para mim, vale também para nós, políticos, deputados e tudo mais. A gente é favorável que todo mundo dê sua cota de contribuição. O senhor falou aí em 120 bilhões de reais em economia que seria obtida com esse congelamento salarial de servidores. Tem manchetes na imprensa que estão falando em 130 bilhões de reais, quer dizer, fica aí nessa faixa, seria obviamente uma economia alta, e o que está sendo noticiado é que ela caiu com essas mudanças ocorridas na Câmara dos Deputados para 43 bilhões de reais. Quer dizer, uma queda muito grande, aí, de 130 bi ou 120, como o senhor disse, para 43 bilhões de reais. E o que se diz é que houve muito lobby do funcionalismo público. Eu até pergunto por que as pessoas muitas vezes leem isso e não sabem como isso ocorre. O senhor vê isso acontecer
na Câmara dos Deputados, nos bastidores do Congresso Nacional, esse lobby, quem é que faz? Como faz? É aquele diálogo no pé do ouvido, aquelas pessoas representantes da categoria querendo ter reunião com os deputados, é nos corredores? Como é que isso acontece? Bom, no momento normal de funcionamento da Câmara, as pessoas vêm aqui, vêm para a tribuna, vêm para o tribuna não, né, para o plenário, vêm para as comissões, e aí faz esse lobby pessoalmente, né, fisicamente. Muita gente, o profissional que está trabalhando no seu estado, ele não consegue vir, ele manda mensagem pelo WhatsApp, liga para os deputados, manda e-mail, muito e-mail, mensagem nas redes sociais. Quando a gente votou a Previdência e outros momentos que a gente votou alguma coisa que impactasse alguma categoria, que mais tinha era mensagem do Instagram ao WhatsApp, Facebook, dessas categorias, pedindo para a gente votar de certa forma as matérias. Isso vale agora. Agora a gente não tem a pressão física, né? Ninguém está podendo entrar na Câmara, mas as pressões via redes sociais acontecem. E, além disso, tem muitas dessas categorias que já estão bem representadas politicamente, já com deputados aqui na Câmara. Né? Professores, policiais, militares, ainda mais aí na última eleição, né, com a onda Bolsonaro, toda a categoria da segurança pública foi muito fortalecida aqui dentro. Então já tem a representação própria. Né, e os que não têm representação própria têm essa pressão, e também não só a pressão direta dos servidores, mas também dos sindicatos e tudo mais. Então, é uma mobilização muito forte. E esse foi sempre o problema. Né? A gente teve na política, principalmente no parlamento, o parlamento não representa a maioria da população. Ela representa minorias bem organizadas. Esse foi sempre o problema. Inclusive, a gente do Novo, a gente quis entrar para a política e foi formado o partido para representar essa maioria diversa, né? Essa maioria espalhada que não tinha uma representatividade, não tem uma cara, não é professor, não é empresário, não é policial, é uma maioria da população. São pessoas comuns que querem trabalhar, mas que não tinham representatividade. Certo. Acabou de sair, enquanto a gente está gravando essa entrevista aqui, uma notícia no Antagonista sobre a posição do deputado Vitor Hugo, que é o líder do governo Bolsonaro na Câmara, a respeito dessa flexibilização do congelamento de salários. E ele diz que tem sido caracterizado como uma facada do líder do governo no ministro da Economia. E elogiou a competência do Paulo Guedes, mas deu seu recado aqui, segundo o site, ao defender o destaque do PDT, que suprimiu aquela expressão que eu falei no começo. Foi uma determinação, esse que é o ponto importante, do presidente da República, cumprida pelo líder do governo. Eu sou o líder do governo, não de qualquer ministério. Então, essa foi a declaração do deputado Vitor Hugo, e o Antagonista continua. A orientação para o governo votar sim ao destaque do PDT partiu do próprio Jair Bolsonaro, segundo o relator Vitor Hugo, em ligação ontem à noite. Como noticiamos mais cedo, aí o Antagonista registra aquilo que a gente já registrou da queda do valor da economia. O que o senhor acha, deputado, de o presidente Jair Bolsonaro dar uma orientação seguida pelo líder do governo para que haja uma postura diferente daquela defendida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes? Eu fico muito surpreso, né, que isso aconteça. Né? A gente tem aí um ministro, que é um ministro, inclusive, com bastante poder, né, o Ministério da Economia, que juntou diversos ministérios, né, antigamente era o Ministério da Fazenda, mas juntou vários ministérios, e era a pessoa tida como responsável por grande parte da influência do presidente Jair Bolsonaro, né, desde as eleições, era o posto Ipiranga do presidente. Inclusive, o presidente sempre colocou que, para esses temas econômicos, ele iria se basear na opinião do ministro da Economia, do ministro, na época, então, ainda Paulo Guedes, e hoje ministro Paulo Guedes. Então, eu fico surpreso que hoje, um ano e pouco, quase 16 meses depois dele eleito, né, o que deveria ser uma ainda mais afinidade entre um e o outro, né, uma parceria ainda mais forte, visto que eles estão trabalhando juntos aí há quase um ano e meio, e a gente vê aí, no caso, o processo contrário. Né, quando a gente vê que o presidente da República e o ministro da Economia, que é um dos principais ministros, não estão falando a mesma língua, eu fico não só surpreso, como eu fico preocupado. Porque será que isso vai ditar os rumos da economia daqui para frente? Será que... porque a gente não é o primeiro fato, né? Não é o primeiro caso. A gente viu ali, recentemente, a apresentação daquele plano para o Brasil, pelo ministro da Casa Civil, que ia de encontro à visão liberal, à visão do Paulo Guedes, que é a minha visão também, né, fazendo um plano aí de investimento público, da onde ia sair o dinheiro, não sei, e muito contrário ao que o Paulo Guedes acredita. Aí, uma semana depois, alguns dias depois, o presidente da República diz: não, mas quem fala de economia aqui
é o Paulo Guedes. Dá um abraço nele, mostra que eles estão juntos. E aí agora vem isso de novo. Ou seja, qual é o governo que a gente está falando? É o governo que é liberal, que acredita numa economia liberal de fato, que vai fazer um ajuste fiscal importante, como a reforma da Previdência foi, né, como a gente espera também com a reforma administrativa, ou é um governo que vai proteger categorias, visto que essas categorias têm afinidade, né, seja diversas afinidades com o presidente, com parte da base do presidente da República e dos deputados que aqui estão. Eu espero que seja o governo da economia do Paulo Guedes, né, pelo menos do ponto de vista econômico. Foi isso que ele foi eleito o presidente da República. Ele até poderia ter falado, e falou realmente, que o ministro Moro não estava na campanha, né, e não foi essencial para as eleições dele, mas o Paulo Guedes foi. As pessoas votaram no presidente da República pensando em três coisas, na verdade. Uma era essa defesa da bandeira liberal. A segunda era o combate à corrupção. E a terceira, que na verdade foi o meu voto no segundo turno, foi por causa disso, porque eu não queria o PT de volta. Né? Então a gente vê aí o Moro saiu. Né? Não que o Moro saindo signifique que o combate à corrupção vai acabar, mas é uma mensagem simbólica importante. E ele começa a enfrentar o Paulo Guedes e a gente se pergunta, quem é o governo? Qual é o governo que a gente vai ter? Eu espero que seja um governo liberal e que combata a corrupção. Eu vou acreditar nisso e vou votar aqui na Câmara sempre que ele trouxer pautas nesse sentido de forma favorável. Mas quando o líder do governo, o líder que representa o presidente da República, fala isso e fala que ele não está representando aqui um ministro, não um ministro qualquer, na verdade nenhum ministro pode ser chamado de ministro qualquer, todos eles representam o presidente da República, têm autonomia dada pelo presidente da República para assinar aquelas pautas, e a gente espera que esses ministros estejam alinhados com o presidente da República. Inclusive, o próprio presidente da República disse que um dos motivos da saída do Mandetta era essa falta de alinhamento dele com o presidente da República. Então, se os dois começam a divergir, será que isso representa o início de um fim? Eu espero, mais uma vez, que não. Espero que não, é porque eu quero que o Brasil dê certo e eu acredito que o Brasil tem muito mais chance de dar certo com o Paulo Guedes como ministro da Economia. Inclusive, na campanha, num comercial de TV, o Jair Bolsonaro disse a frase que nenhum presidente é maior do que o seu ministério. Agora, essa tensão com o Paulo Guedes realmente existiu desde a campanha, uma grande dúvida. Eu escrevi um artigo para a newsletter do Antagonista que perguntava, o título era mais ou menos assim, até onde vai o liberalismo econômico de Jair Bolsonaro e na época de João Dória também, que também tinha várias posições vacilantes e eu apontava todas elas e perguntava, e aí, até onde vai isso? Houve muitos questionamentos a respeito e agora, o senhor mesmo estava dizendo de deputados que já são representantes de categoria. Isso é o que o Jair Bolsonaro foi durante 28 anos na Câmara dos Deputados, defendendo ali interesses de militares, de policiais, com aqueles posicionamentos mais considerados mais corporativistas. E agora, justamente numa votação que é a respeito disso, que envolve esse alinhamento ou não com categorias profissionais, ele volta a adotar uma postura parecida com aquela do então deputado. O senhor acha que isso pode ser fruto de um desgaste político que ele esteja tendo, tanto em razão da pandemia, quanto em razão das saídas do Mandetta e do Moro, e agora esteja querendo distribuir, vamos dizer assim, no jargão político, um pacote de bondades maior para evitar um maior desgaste? É uma possibilidade. A gente vê, inclusive, essa aproximação dele com os partidos do centro e tudo mais. Tem uma política muito mais popular, populista, né? E é muito mais fácil agradar a população, no curto prazo, é claro. Inclusive, esse foi talvez um dos grandes erros do PT, né? Porque achando que a população era de esquerda ou que era petista, mas a população ela queria dinheiro, queria emprego, queria ter oportunidades. Enquanto o governo estava funcionando nesse sentido, até por conta do boom das commodities, do petróleo e tudo mais, ele conseguiu ganhar essa popularidade. Mas a mesma população que foi crítica ao PT, foi defensora do PT no primeiro momento, foi crítica depois. E o presidente da República é a mesma coisa. Se ele achar que ele vai conseguir melhorar o Brasil com medidas populistas, antiliberais, ele pode até conseguir alguma vitória no curto prazo, mas isso não vai garantir longevidade, nem para o governo dele, e muito menos ainda para a economia do Brasil. E esse é o grande risco. Agora, claro que isso é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente defender aqui coisas populistas do que a gente defender uma pauta liberal e que você precisa fazer ajustes, reduzir salário, diminuir regalias, né, do funcionalismo público e até mesmo
da população como um todo, né? Então, ajuste fiscal, né, reforma administrativa, da Previdência, são pautas que são muito difíceis de serem vendidas, né? A gente até conseguiu, com uma certa facilidade, que a população entendesse a necessidade da reforma da Previdência, mas é difícil vender isso. Então, é mais fácil você conseguir esse apoio com essas pautas mais populistas que vão justamente de encontro à visão liberal do Paulo Guedes, e a minha visão também. E pode ter um interesse, eventualmente, até eleitoral, né, de se conseguir uma reeleição. Quem é que apoia essa pauta? Não estou falando só do presidente, para depois, de repente, talvez, se não chover, adotar aí o liberalismo econômico em maior profundidade. Vamos ver qual vai ser a postura do Paulo Guedes diante disso tudo. Agora, como eu estava falando no começo, pouco antes da gente começar essa entrevista, saiu uma notícia sobre a decisão do presidente do Senado, né? Porque esse projeto estava na Câmara, mas foi para o Senado, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, aceitou parcialmente as mudanças feitas pela Câmara e excluiu agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, além dos profissionais de saúde e assistência social, do congelamento de salários por 18 meses. O congelamento, diz aqui a matéria do Globo, é uma contrapartida pedida pelo governo para o repasse de 60 bilhões de reais de auxílio para estados e municípios. Você falou, na verdade, o que ele fez é que ele tirou. As categorias que a Câmara tinha dado o benefício de não ter o reajuste, né, ou de ter, na verdade, o reajuste, ele voltou atrás e voltou com um texto mais próximo do que foi aprovado no Senado. Que era o que ele tinha dito. Ontem ele falou, assim que a gente aprovou o projeto aqui na Câmara, que ele ia rejeitar todas as modificações e voltar ao texto original. Desse ponto de vista das contrapartidas, né, do reajuste, é positivo. A gente acha que isso foi bom para o texto, porque vai ter a contrapartida que a gente estava falando antes. Agora, a distribuição da verba entre os estados, a proposta que ele apresentou, não fazia sentido nenhum, que foi, inclusive, o destaque do Novo para tentar melhorar um pouco a proposta que ele tinha feito com relação à distribuição da verba. Infelizmente, ele vai voltar atrás também nisso, o que faz com que ele ganhe, né, politicamente no Amapá, que é o estado que foi mais beneficiado proporcionalmente nesse texto que ele apresentou no Senado e que, pelo visto, ele está voltando aí agora de volta no Senado. Então, só reformulando aqui, a manchete principal é: Alcolumbre mantém policiais federais, mas exclui professores de blindagem a congelamento de salários. Então, está havendo aí essas mudanças, elas vão ser debatidas, e mais informações sobre isso você pode conferir lá em oantagonista.com. Agora, outra votação que está sendo discutida aí no Congresso Nacional, deputado Paulo Ganimi, é em relação a uma proposta do Novo, um destaque, que muda o critério de distribuição de recursos aos estados. Como é que é isso? Então, o texto do relator, do Alcolumbre, né, presidente do Senado, ele considerava vários critérios. Até foi um texto muito confuso. Todo mundo teve dificuldade para entender como é que ele tinha chegado nesse cálculo. O relator na Câmara, o deputado Pedro Paulo, até fez deu mais clareza nessa divisão, deixando mais claro como é que seria feita essa distribuição. O grande problema é que essa distribuição, ela considerava uma parte do valor, dos 60 bilhões, 37 bi, iriam para os estados, né? O resto iria para os municípios. Desses 37 bi, tinham 7 bilhões de reais que seriam distribuídos de acordo com a epidemia, a pandemia, a infecção do coronavírus. Que para mim não faz sentido, porque na verdade uma parte do dinheiro realmente vai para a saúde pública, mas os estados eles estão mais comprometidos em função da perda de arrecadação, né, por conta do ICMS, e os municípios, no caso, por conta do ICMS também, né, porque eles recebem uma fatia, mas também por conta do ISS. Então, o texto que saiu originalmente da Câmara, né, daquele PLP 149, ele compensava essa perda, né, e o critério de entrega para os estados e municípios era afinado com a perda econômica. Nesse caso agora, ele fez um emaranhado de critérios, e esse 7 bi era a ver com a contaminação. Só que, ao invés de ele pegar a contaminação pelo número de pessoas infectadas, ele pegou a proporção entre infectados e população. E aí o estado dele, o estado do Amapá, era o estado mais beneficiado proporcionalmente com isso. Porque tem uma população pequenininha, um número de infectados pequeno também, bem pequeno, e conseguia com isso ganhar ali um valor
muito acima, em termos proporcionais, da média do Brasil. Seja per capita, seja em termos de arrecadação, seja qualquer critério que você olhasse, não fazia sentido o Amapá estar recebendo tanto dinheiro. Só fazia sentido por uma coisa: o relator e o presidente do Senado são do Amapá, né? Que é a mesma pessoa. Esse era o único motivo justificável, lógico, para isso. E aí a gente corrigiu isso. Né? Corrigiu isso colocando um critério de infectados. Né? Ainda acho que é um critério ruim, tá? Mas a gente não tinha como mudar mais do que isso. É porque o critério de infectados é ruim por vários motivos, mas entre eles que é algo mutável. Né? É um valor que está mudando ao longo do tempo e vai ser considerado da data da sanção da lei. Né? Então, se algum estado aumentar muito o número de infectados daqui a uma semana, 2 ou 3, ele vai manter o critério original. Mas tudo bem, mas que seja pelo menos, então assim, um estado como São Paulo e Rio de Janeiro, né, não é porque eu sou do Rio, nem nada, mas estados que estão com muitos casos, até o estado do Amazonas, que está com muito caso também, ele estava proporcionalmente com muito menos acesso a esses recursos. E aí alguns deputados, senadores alegaram o seguinte: mas não é justo, são estados mais pobres, são estados mais carentes, a população precisa de mais ajuda. Gente, a gente não está fazendo aqui uma reforma tributária, a gente não está revendo o Pacto Federativo, a gente está fazendo uma ajuda para a pandemia. Então a gente tem que entender o que é o caso da pandemia e como a gente vai ajudar quem está sendo mais impactado. E não a gente não está falando aqui de caridade nem nenhum gesto de revisão do nosso modelo federativo. A gente está falando aqui especificamente de uma ajuda pontual, emergencial, para o momento atual. Até rimou, né? Só para esclarecer, tudo isso faz parte da mesma votação, do mesmo pacote, porque a gente falou no começo em relação a uma proposta do PDT sobre o congelamento salarial, e teve esse destaque do novo. Isso foi dentro da mesma coisa? Isso, era o PLP, saiu da Câmara como PLP 149, né, projeto de lei complementar 149. No Senado, eles rejeitaram o texto inteiro, o projeto, e fizeram um novo projeto, que era o PLP 39, que veio do Senado. Então, a casa iniciadora era o Senado agora, e ele não mudou tanto a ideia, o conceito do auxílio, mas mudou a forma de calcular o montante e também de distribuir. E aí ele voltou para a Câmara, né? Na verdade veio para a Câmara, como estava iniciando de novo no Senado, veio para a Câmara como PLP 39. Chegou aqui, cada partido pode apresentar um ou mais destaques ao texto. São ou emendas, ou seja, uma parte do texto que eu quero que ela seja diferente, ou no caso, que é o destaque do novo, é um destaque para votar em separado, o que a gente chama de destaque supressivo, para votar em separado uma parte do texto. Então, o destaque do PDT era para tirar uma parte do texto que garantia que só aqueles profissionais diretamente ligados ao enfrentamento da pandemia que seriam beneficiados, podendo ter aumento ao longo do próximo 1 ano e meio. O destaque do novo, que também era um destaque supressivo, era para votar em separado uma parte que falava de taxa de, ou seja, ao invés de ser o número de infectados, era a taxa de infectados. E aí altera o conceito, em vez de ser número absoluto, né, São Paulo teve mais infectados, ganha mais, e o texto do Senado tinha lá a taxa, então era o número de infectados dividido pela população. Então, você vota primeiro, né, aí o quito, né, da Câmara e do Senado, você vota primeiro o texto principal e aprova esse texto. E aí, depois disso, a gente vota esses destaques. Então, no mesmo projeto do PLP 39, tinha o destaque do PDT, que criou essa facilidade para aqueles profissionais que estavam fora do benefício, e tinha o destaque do novo, que mudava esse critério de distribuição dos recursos entre os estados. Então, era no mesmo projeto de lei complementar, destaques separados, né, de cada partido. Tinham mais destaques, tá? Aqui são só 2 exemplos que a gente está falando. Deputado, o senhor falou agora há pouco em relação à pauta anticorrupção. Houve esses ruídos entre Jair Bolsonaro e o Sérgio Moro durante muito tempo. Eu apontei todos eles durante o ano de 2019, quando muita gente dizia que aquilo não estava acontecendo, que era fake news, e está tudo aí revelado, documentado, inclusive, pelo depoimento do Sérgio Moro à Polícia Federal. Eu estou colocando esse assunto aqui porque, muitas vezes, a gente sente pela crítica de conservadores de verdade, não reacionários em busca de cargos para tentar transformar a sociedade por meio do Estado brasileiro, em relação
aos liberais de uma preocupação exacerbada, não exacerbada, na verdade, uma preocupação exclusiva com a economia. Claro que a economia merece toda a preocupação, mas ela muitas vezes muda em razão de outros elementos que estão fora desse âmbito da ciência mais específica. Agora a gente está vendo, por exemplo, uma questão de saúde pública mudando completamente, praticamente da noite para o dia, os rumos da economia do mundo inteiro, não só do Brasil. E muitas vezes tem questões de moralidade pública que também mudam os rumos da economia, como a gente viu acontecer quando foram revelados os grandes esquemas de corrupção, etc. Então, o senhor acha que o Novo está conseguindo ter representatividade fora da pauta econômica e fazer uma oposição moral a todos os comportamentos imorais da classe política, por exemplo? Está dando um exemplo desde o início, né? Desde a sua fundação e a sua atividade parlamentar e política, desde o combate aos privilégios, né? A gente tem, desde que todos os mandatários novos, vereadores em 2016, nós eleitos em 2018, a gente abriu mão de cota parlamentar, de verba de gabinete, de auxílios diversos que a gente teria direito, e que são coisas que mostram uma diferenciação, né, entre a classe política e o resto da sociedade, que a gente acha que isso não é o valor correto para a sociedade. A gente tá, inclusive, principalmente em 2020, a gente está num momento diferente. A gente tem rede social, a gente tem comunicação via WhatsApp, a gente acha que não precisa ter todas essas mordomias que não seriam justificadas em momento algum, mas principalmente agora, com o mundo moderno que a gente tem uma proximidade, uma facilidade de se comunicar com a população de forma mais direta, mais fácil e também transparente, né? Então, tudo isso já é um exemplo de que a gente consegue atuar mostrando que a política pode ser diferente. Mas as pautas ligadas ao combate à corrupção e até à criminalidade têm sido pautas prioritárias do Novo, né? Desde do abuso de autoridade, que foi um tema muito ruim, que é aprovado na Câmara. O Novo foi um dos partidos, se não foi o que mais batalhou contra, foi um dos que mais batalhou contra. A questão da prisão em segunda instância, em todos os momentos, até antes mesmo do debate vir para o Congresso, nós nos manifestamos lá atrás, quando foi aprovado a prisão em segunda instância, né? Depois, quando foi revogada, agora mais recentemente. Então, tudo isso a gente tem batalhado muito, né? A Adriana de Altura, nossa deputada de São Paulo, é presidente da Frente Parlamentar contra a Corrupção, o Marcel Van Hatten, do Rio Grande do Sul, é vice-presidente da Frente pela prisão em segunda instância. Então, a gente tem falado muito, participado muito ativamente em todas as comissões, todos os debates quanto a isso. Então, acho que a nossa pauta do Novo sempre foi muito firme, né, na questão econômica, mas não é economia pela economia. A pauta econômica é porque a gente quer mudar a vida das pessoas. E eu acredito que a gente vai mudar a vida das pessoas dando a condição das pessoas terem trabalho, terem sustento, terem renda, e isso garante que elas tenham a dignidade delas, seja para colocar comida em casa, como também para ter uma educação melhor, para ter saúde melhor, ainda mais no Brasil, em que a saúde pública, a educação pública é tão ruim. A melhor forma de você melhorar a vida das pessoas é garantindo que elas tenham condição de estudar e trabalhar e, com isso, garantir o pagamento da sua própria saúde e própria educação. Não que a gente não precise resolver o problema da saúde pública nem da educação pública, mas isso é mais demorado e a gente precisa resolver isso de outra forma. Agora, outra coisa também, Felipe, que eu acho que é fundamental, o papel do Estado, o papel primordial do Estado, antes de falar de saúde e educação, ou até segurança, né? Segurança acho que já entra um pouco mais no papel fundamental, é o quê? É garantir o direito à liberdade, direito à propriedade e direito à vida das pessoas. Essa é a origem de tudo, né? Esses três direitos. Quando a gente não tem combate à corrupção, quando a gente não tem combate à violência, a gente não está garantindo isso, né? Vida, óbvio, né? Porque quando a gente deixa alguém matar alguém, seja diretamente através de um crime violento ou indiretamente, como o Sérgio Cabral matou um bando de gente no Rio de Janeiro, porque de tanto que ele roubou, tirou dinheiro da saúde, tirou dinheiro do saneamento básico, de várias outras coisas, como também direito à propriedade, né? Porque o roubo, né, violento ou até a corrupção é você tirar a propriedade de alguém, né? Porque você está tirando ali, seja dinheiro, seja um bem físico das pessoas. E o direito à liberdade, porque se você não tem as condições de ir e vir, e dinheiro para ir e vir, e condição de ter saúde, segurança, para tudo isso, é a liberdade. Então, isso é o papel fundamental do Estado. Isso a gente vai sempre brigar por isso, antes mesmo até das pautas ligadas à economia, saúde, né, e educação, porque
Isso é a base. Se a gente não tem isso, os valores morais nesse sentido, moral nesse sentido, não é moral se você pode, menino pode namorar com menino, menina com menino, não é isso. É moral do que é certo e que é o respeito de um com o outro. Aí, nesse sentido, o mundo sempre vai ter isso como prioridade, né? A liberdade e o liberalismo, eles são, na verdade, ferramentas para a gente melhorar a vida dos outros. O mundo não é um partido liberal por ser liberal, porque a gente quer encontrar o liberalismo no Brasil e no mundo. O liberalismo é a solução dos problemas, não é o fim, ele é o meio. Né? E a gente acha que o nosso fim é melhorar a vida das pessoas, e tudo isso que eu falei agora é fundamental para isso. Certo, deputado. O senhor falou aí de verba de gabinete, de cotão parlamentar, todo esse dinheiro público a que parlamentares têm acesso, e toda hora a gente noticia, a gente apura e vê aí o uso que a gente considera moralmente indevido, embora, lamentavelmente, muitas vezes seja legal. Quer dizer, as regras elas são elásticas o suficiente para permitir esse tipo de imoralidade que indigna e causa revolta na população. Hoje mesmo o antagonista noticiou, e eu até estava cobrando ontem no meu Twitter, que algum parlamentar propusesse regras mais rígidas, e hoje o antagonista deu que o deputado Kim Kataguiri propôs a redução de 50% dos salários e da cota parlamentar de deputados em meio à pandemia da Covid-19. Eu acho lamentável que tenha sido necessário uma pandemia para que esse tipo de proposta viesse à tona. Não dá para haver um movimento, uma formação de um bloco parlamentar para tornar as regras melhores. A gente viu agora o caso, por exemplo, da deputada Caroline Detoni, que veio aqui para São Paulo para uma manifestação dessas bolsonaristas contra o isolamento social e outras pautas também, se hospedou num hotel e pagou a conta do hotel, uma conta alta, um quarto, um cômodo confortável, com o dinheiro do cotão parlamentar. A deputada bolsonarista Bia Kicis também foi notícia no antagonista, porque tem ali verba também, dinheiro público sendo usado para moderação de chat em live ou coisas desse tipo. A gente viu na CPMI das fake news o caso de um assessor de gabinete do deputado Eduardo Bolsonaro, que tinha uma conta anônima sendo usada para atacar adversários. Quer dizer, tudo isso é gasto de dinheiro público de uma maneira que a gente considera moralmente indevida. Não tem uma possível busca de solução para isso? A gente defende isso desde o início, já apresentamos ideias nesse sentido, e a gente não usa esse dinheiro. Né? Então, o Novo já dá um exemplo, até porque eu acho que para você brigar por algo, é importante começar fazendo você mesmo. Né? Então, a gente tem feito isso. Inclusive, né, nesse momento agora de pandemia, a gente apresentou, a gente tem uma PEC que está protocolada, não tem as assinaturas ainda necessárias, que vai nesse sentido, de reduzir gasto de gabinete, de cota parlamentar, reduzir salário do servidor público, inclusive deputados, ministros, juízes, tudo mais. A PEC ainda não avançou, mas a gente apresentou isso também como emenda no próprio orçamento de guerra. Quando passou pela Câmara a primeira vez, foi uma das emendas que o Novo apresentou. Infelizmente, ela foi indeferida, até foi uma polêmica grande o indeferimento, que a gente entendeu o seguinte: se a gente está querendo um orçamento de guerra, de onde vem o recurso? Boa parte do recurso desse orçamento de guerra vai vir através do endividamento público. Mas, se você tem dinheiro aqui dentro do cofre público que a gente pode destinar de uma coisa para outra, ainda mais no momento de pandemia, por que a gente não faz isso? E a gente não conseguiu aprovar. Então, o Novo tem defendido isso com medidas concretas para isso, assim como sobre o fundo partidário, o fundo eleitoral, que a gente acha também que é outra anomalia dentro do sistema, ter tanto dinheiro para financiar a campanha eleitoral, quando tem gente passando fome, sem acesso à saúde. A gente tentou fazer isso também já antes da pandemia e durante a pandemia com uma nova proposta, desde uma emenda no orçamento de guerra, como também um projeto de lei que vai nesse sentido. Agora, uma coisa que é importante, Felipe, saber sobre a questão da cota parlamentar, da verba de gabinete, dos assessores e tudo mais, o custo fixo da Câmara e o custo fixo do Senado, eles são muito mais pesados até do que essas cotas, tá? Então a gente tem que começar a brigar também por isso. O presidente Rodrigo Maia, ele já disse que ele tem aí uma reforma para fazer nesse sentido. Eu acho que isso é muito importante. Espero que saia do papel, que a gente consiga aprovar essa reforma, porque isso acho que 80% dos gastos da Câmara não estão nesses gastos dos políticos. Não estou falando que não precise mudar isso também. Só estou falando que a gente precisa enfrentar os dois problemas. Um problema é com isso, como os deputados podem usar,
tem um outro número também, Felipe, que a gente vê, é porque não aparece em lugar nenhum, que é a questão dos gastos médicos. Um deputado, um senador podem ir lá e gastar quanto quiser no hospital, apresenta uma fatura e recebe reembolso integral. Né? Eu não uso isso, eu tenho um plano de saúde, até um plano de saúde vinculado à Câmara, mas com qualquer empresa que eu pago a minha mensalidade e tenho a minha participação. Né? Mas eu não uso reembolso de saúde da Câmara dos Deputados, que eu teria direito, né? Aquele direito que você falou, que é legal, mas que é imoral, mas eu não uso. Mas é um valor absurdo, muito dinheiro gasto nisso, que infelizmente o contribuinte paga por isso também. Deputado, encaminhando aqui para o final, aliás, muito obrigado por essa disponibilidade entre várias votações. Em alguns momentos o áudio está mudando aí de tom, adquirindo um tom mais metálico, mas está dando para entender tudo o que o senhor está falando. Só para concluir, o João Amoedo, ele foi questionado se já havia convidado o Sérgio Moro para se filiar ao Partido Novo e ele respondeu: qual é o partido sério que não gostaria de ter Moro em seus quadros? O convite está feito. Talvez, obviamente, o Moro não queira falar disso nesse momento, mas o que o senhor acha dessa possibilidade que foi aventada aí pelo próprio João Amoedo? Olha, eu já até respondi essa pergunta também outras vezes. Do ponto de vista do combate à corrupção, aparentemente ele é bem alinhado com a visão do Novo, né? Uma das grandes bandeiras, como a gente já falou aqui hoje. Agora, eu não conheço o posicionamento dele nas outras pautas, né? Se ele é liberal na economia, se não é, mas acho que é importante entender isso também, porque eu acho que isso é um ponto importante. Agora, se ele não for também muito rígido nos valores, mesmo que ele não seja 100% alinhado, a gente dá ali um livro para ele, do Mises, do algum livro liberal, ele vai aprendendo e consegue, de repente, se alinhar com o Novo. Até porque todo mundo pode evoluir, né? Então, acho que se ele for alinhado com os outros valores, ou se alinhar, acho que ele é um bom quadro, sim, não teria problema nenhum, pelo contrário, né? Acho que seria uma pessoa bem-vinda dentro do Novo, principalmente pela visão dele no combate à corrupção. Agora, deputado, só para encerrar, enquanto a gente está aqui conversando, sai uma notícia de que o Bolsonaro ultrapassou o Temer e o Collor em pedidos de impeachment. Já são 32 solicitações contra o presidente que aguardam análise de Rodrigo Maia. Qual é o seu posicionamento a respeito disso, agora que tem um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para avaliar exatamente o que aconteceu aí em relação à interferência alegada pelo Sérgio Moro na Polícia Federal por parte do presidente, e qual é o clima que o senhor vê no Congresso Nacional nesse momento, que inclusive é um momento de pandemia, para esse tipo de atitude? Felipe, eu acho que tem que ver primeiro se de fato ele cometeu algum crime. A denúncia que o ministro Sérgio Moro fez é muito grave, muito séria, tem que ser investigado, tem que ser apurado. A gente é favorável a que o inquérito do STF avance. Assinei a CPMI do Cidadania, né, aqui na Câmara, no Senado, no Congresso, na verdade. Então, sou favorável a todas as iniciativas para que tudo isso seja apurado. Hoje, eu não vi ainda nada que justifique um impeachment. Né? E uma coisa que tem que ser dita é o que é crime comum e o que é crime de responsabilidade. Boa parte do que o próprio ex-ministro Sérgio Moro falou podem ser considerados crimes comuns. E por mais que isso também represente o afastamento do presidente, até a perda do mandato, não é impeachment, né? É um outro processo, é similar, mas tem uma diferença importante. O caso do impeachment, ele passa pela Câmara, depois vai para o Senado, enquanto que o crime comum é via STF, a Câmara tem que autorizar, e aí com isso o presidente é afastado por 120 dias, se não me engano, 160 dias, e depois sim que ele, sendo julgado, ele é afastado em definitivo. Então tem que saber primeiro isso, cometeu algum crime. E o Novo vai ser favorável a uma visão técnica, né? Se ele cometeu crime, seja de um lado ou de outro, crime de responsabilidade ou crime comum, ele tem que ser julgado e condenado de acordo com o crime que ele cometeu. Se ele não cometeu, não é por conta de crises das falas que ele faz, ou de irresponsabilidades, inclusive, né, porque todo mundo que votou nele, inclusive eu, que votei nele no segundo turno, sabia um pouco o que esperava. Não imaginava que fosse tão rápida a confusão e tão dura assim, mas a gente não pode também tirar um presidente só porque ele está falando besteira no Twitter ou nas entrevistas dele, né, mas se ele cometeu realmente algum crime. Eu não acho que tenha clima ainda que, inclusive, eu ousaria dizer que eu acho que não é interesse da esquerda
que o presidente sofra impeachment. Tá? Eu vejo que é muito mais interessante para a esquerda, politicamente, inclusive pensando em 2022, ter um presidente capengante ali, que consiga, que apanhe, que faça besteira, do que ter um presidente mais estável, mais sereno e que consiga conduzir a política econômica de forma ajustada e que evite a volta da esquerda em 2022. Então, eu acho que o clima não existe ainda, mas é claro que tudo isso pode mudar de acordo com que as denúncias vão ser apuradas e tudo mais. Isso aí está bem claro, eu tenho comentado a respeito. O Lula não deu o aval para esse avanço em relação ao impeachment por parte do PT e também dos partidos satélites ali do PT, mas vamos acompanhar os desdobramentos. Só para encerrar, queria saber a sua opinião em relação às posturas do presidente na pandemia, quer dizer, essas manifestações contra o isolamento social, aí tem gente ali que é intervencionista, que levanta cartaz de AI-5, que pede fechamento do Congresso, do STF. Qual tem sido aí a sua posição a respeito disso? Eu acho bem ruim, Felipe. Eu acho que, primeiro, com relação à condução do governo na pandemia, eu acho que não só o papel ali, a relação com o ex-ministro Mandetta, que independente se quem estava certo ou errado, mas não é normal, aí volta até ao tema que a gente estava falando antes do ministro Paulo Guedes, né? Não é normal o presidente da República ficar ali batendo cabeça com o ministro. Então ali já foi ruim. Piorou, o mais grave, ou tão grave ainda, a relação dele com os governadores. Posso entender a briga dele política com o Dória, com o Witzel e tudo mais, não estou nem aqui defendendo quem está certo e quem está errado mais uma vez, mas, olha, num momento como esse, você tem que falar, sentar com as pessoas e falar, olha só, vamos esquecer todo o nosso problema político, o Brasil precisa da gente, a população precisa da gente, é o momento da gente dar as mãos e resolver o problema. Depois, quando acabar essa crise, e até porque eleição 2022 falta muito, né? Já faltava muito sem pandemia, com pandemia falta mais ainda no sentido figurado, né? Não no sentido temporal, mas no sentido de que é menos relevante ainda falar em eleição 2022. Depois a gente briga. E agora não, agora a gente faz. E falta essa coordenação. O presidente da República está ali para coordenar isso, não para fazer com que isso vire ainda um embate político maior ainda. Eu sou favorável, sim, que a gente tenha muita limitação, que tem isolamento, tudo mais. Mas eu acho também que tem que ser estudado caso a caso, cidade a cidade, estado a estado, que a gente tenha aí um planejamento ligado, né, ao crescimento da curva, mas que tem um planejamento, acho que está faltando isso agora, um planejamento, ok, e depois? E a retomada? Quando a gente vai retomar? Não um quando temporal, mas um quando ligado aos indicadores, que a gente comece a entender, porque senão daqui a pouco a população já está de saco cheio, a população quer saber quando ela vai poder voltar para a rua, quando é que ela vai poder trabalhar, botar dinheiro em casa. Se a gente não pensar nisso, daqui a pouco vai estar todo mundo na rua sem planejamento, sem organização, sem máscara, sem nada, e aí vai ser uma pandemia mais grave ainda. Né? Então, acho que é importante a gente começar a trabalhar nisso e parar de ficar fazendo esses embates ideológicos. Lembrar que ele já foi eleito presidente da República, o cargo dele é muito importante, né? E dar peso ao cargo e não tirar a responsabilidade que o cargo tem. Maravilha, esse é o deputado federal Paulo Ganimi, do Partido Novo, lá do meu Rio de Janeiro, meu conterrâneo. Muito obrigado por essa entrevista aí no meio de várias votações. Boa noite, bom trabalho, deputado. Obrigado, Felipe. Boa noite, um abraço aí para todo mundo. Tchau, tchau.